E olha só, gente, o mês de dezembro passa muito rápido, né? E quando a gente para pensar, já está na hora de planejar a compra dos presentes de Natal, né? E olha, as pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros pretende gastar nesse Natal cerca de até R$ 300 para a maioria. Os produtos mais cobiçados são eletrônicos, utilidades para casa, roupas, calçados e, claro, brinquedos, né? 48% das pessoas pretendem comprar presentes para os filhos pequenos, enteados, sobrinhos e afilhados. Mas, presta atenção, nem sempre os presentes que as crianças querem cabem no nosso bolso. Ainda mais quando elas pensam que o dinheiro para comprar não vai sair do nosso orçamento, né? Então, tá o quê? Tá na conta do Papai Noel. Gente, eu ouvi esse assunto lá em casa ontem. E aí, como conversar com essas crianças sobre esses gastos? Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. Como é que você explica para o seu filho, mamãe não tem dinheiro para comprar? Papai não consegue, meu filho. Vem cá, vamos bater um papo sobre isso. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a Arielle Nascimento, que é psicóloga. Obrigada, Arielle, pela sua presença. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Marister Ribeiro. São quantos filhos, Marister? 4 filhos. 4, misericórdia. Como é que você faz, hein, para esse assunto lá na sua casa? Como é que você conversa com os 4 sobre isso? Eu falo que não dá no orçamento, né? Meu filho já me pediu um iPhone de presente, o de 6 anos, né? Aí eu falei, meu filho, como que mamãe vai te dar um iPhone de presente? Não tem como, mamãe não tem condição de te dar no momento. E ele entende? Sim, entende. Um entende. E os demais, quando pediram também presentes mega, assim? O meu, que fez 7 anos, ele é mais fácil de entender do que o de 10 anos. O de 10 anos, ele quer espernear, bate o pé, fala que ele quer aquilo ali, pronto. Aí eu tenho uma dificuldade para convencer ele, mas eu vou conversando com ele, né, para tentar colocar na mente dele que não tem condição de fazer tudo que ele quer, né? Pois é, Arielle, nossos filhos veem os pais trabalhando tanto, mas você trabalha, mas você tem dinheiro. Ou então vem a história, mas não é você que vai pagar, é o Papai Noel. Eu ouvi isso ontem, mas mãe, como assim? Deixa eu escrever a carta para o Papai Noel. Como é que a gente explica isso para eles? Acho que a questão, assim, né, de consumo, ela vai muito além da época do Natal, né? Acho que o ambiente, né, familiar, ele precisa ser coerente ao longo do ano inteiro. E às vezes é nessas épocas do Natal que a criança, nessa relação com a frustração, vai denunciar, às vezes, o limite dos pais ao longo do ano de sustentar os limites, né? Em alguns momentos, os pais são incoerentes, nós somos, né? Eu acho que a lógica que a gente vive, imediatista, de produção de uma subjetividade muito homogênea, né, do que é o mais legal de se comprar, né, do iPhone, do eletrônico, ela acaba despertando coisas muito semelhantes nas crianças, né, como se é aquilo que tem que ser. E daí esse momento que a gente vive fragiliza um pouco os pais, sim, em relação a esses limites. A gente tem que ter muito cuidado mesmo com isso. Mas eu penso que se a gente consegue, de alguma maneira, entender que muitas vezes não é sobre como a criança lida lá em dezembro, mas o tanto que o trabalho que é ao longo de todos os outros meses, nós como pais sustentarmos a frustração da criança, que às vezes não é no iPhone, mas é ali no doce, às vezes é num cinema, em outras coisas que às vezes a gente cansado acaba cedendo, né, porque não quer lidar com esse desconforto da criança que a gente tem dificuldade, né? Mas se a gente passa a entender que, por outro lado, pode ser um momento, uma oportunidade dessa criança aprender com essa frustração, com essa dificuldade, talvez a gente consiga sustentar com mais tranquilidade, até porque o Natal é um momento para a gente também poder falar, né? Não só da questão de presentes, mas enfim, das diferenças sociais, né? De, às vezes, eu não posso te dar isso, mas vamos te dar isso e vamos comprar um presente para uma outra criança mais simples. Eu acho que é um momento propício para o aprendizado. Se a gente lidar de um lugar que exige da criança uma maturidade, daí que a gente embanana tudo. Eu quero saber de vocês aí de casa, o que seu filho, o que seu neto, seu sobrinho pediu de Natal? E aí, você vai atender, vai conseguir ou não? Tem família que fala não e ponto final. Agora tem gente que se aperta, dá um jeito, aperta aqui, aperta ali,
para comprar o presente, satisfazer a vontade da criança. Você já fez isso alguma vez? Já se apertou para ver o sorriso estampado no rosto de algum dos seus filhos? Já fiz sim. E como é que foi? Assim, você como mãe, é claro que a mãe vai falar que valeu a pena, né? Ver a felicidade, né? Aquele sorriso no rosto, né? Mas depois também vem a conta, né? Vem a conta. E o meu filho, engraçado, que ele fala bem assim, porque mamãe, eu falo, meu filho, mamãe não tem dinheiro nesse momento para te dar isso que você quer. E ele fica, mas faz o Pix, mãe, faz o Pix. Eu falo, mas precisa ter dinheiro na conta para fazer o Pix. Pois é, na cabeça dessas crianças, eu lembro quando eu era criança, pai, assina o cheque, passa o Pix. Na cabeça dessas crianças, eles não estão vendo ali, eles acham que é o dinheiro virtual, igual acontece no videogame, né? Que daqui a pouco você recupera, por aí, né? Sim, sim. Daí acho que é importante, assim, essa gerência doméstica, ela também inclui a criança, né? Quanto mais distante a criança fica da relação com os pais, da falta de comunicação, né? A falta de pertencimento ali também, né? Nas contas de casa, nas atividades domésticas, isso vai trazendo uma alienação mesmo da criança, né? Então, acho que essa programação junto com a família, isso vai ajudando. Olha, papai e mamãe têm interesse de te dar isso. Porque às vezes é uma coisa legítima que os pais também querem, mas a gente vai tentar ver se até dezembro dá, senão a gente economiza. Chamar a criança para economizar algumas coisas ao longo do ano para no Natal também isso poder ser possível. Isso são questões que a gente está apresentando, sobretudo, a realidade. Que a realidade é isso, né? O possível, é o limite, né, que as coisas custam, né? Isso é uma oportunidade muito grande para a família. Já chegaram relatos aqui, você sabe o número do nosso WhatsApp? 99942-2478. Anotou? 99942-2478. E para facilitar a sua vida, está aqui o nosso QR Code. Você coloca na câmera do seu celular, vai aparecer um link, você clica e fala diretamente com a gente. Tem a pessoa que diz, olha, Roberto, eu tinha muita raiva, viu, desse tal do Papai Noel quando eu era criança. Não se deve mentir para as crianças. Minha mãe não tinha condições e a gente sofria porque se sentia inferior. Porque a gente coloca a culpa em quem? No Papai Noel. Se traz o presente, o Papai Noel que trouxe. Se não traz o presente, Papai Noel ficou para a próxima vez. Então, acaba que a criança... Faz sentido esse relato, né? A criança vai depositando a culpa no Papai Noel, né, Arielle? Essas fantasias, elas fazem parte da infância, né, do Papai Noel, mas a família é importante, né, de conduzir também um freio nessa fantasia. É o papel do adulto fazer isso, né? Então, se a família não tem uma condição de dar uma bicicleta, então, quem sabe, né, poder aí, olha, o Papai Noel está podendo dar três tipos de objeto. Então, direciona para a criança, né, o tipo de objeto que o Papai Noel vai poder dar, né? Eu acho que dar um freio nessa fantasia é o papel do adulto, né? Senão... Esse ano já pediram o quê, hein? Da outra vez foi o celular. E agora, nesse Natal? Eles ainda não escolheram. Dessa vez vai ficar por minha conta. A mãe que vai poder ficar à vontade. Vez vai ficar por minha conta. Quem dera, né? Se todas as famílias Meu filho faz aniversário dia 4, aí eu já vou dar um presente só. Tá certo. Tem uma pessoa que diz... Roberta, boa tarde. Meu filho tem 6 anos e pediu um presente para o Papai Noel, mais barato, e um para eu dar a ele, mais caro. Então, quer dizer, ele direciona 2 pedidos, um para a mãe e outro para o Papai Noel. Né? Eu disse que não tenho condições para comprar porque não tenho renda. Ele aceitou bem. Mas eu vou dar um presente de Natal que ele está querendo há muito tempo, que é um balde de massinha de modelar. Tem uma outra participação que diz, aqui em casa acham que eu tenho um banco, tudo eu posso, misericórdia. Tem outra pessoa que diz, boa tarde, Roberto, eu tenho 3 netos, mas infelizmente eu não vou poder presentear nenhum dos 3, pois estou desempregada, mas se eu tivesse, eu daria presente aos 3. Outra pessoa diz, aqui em casa, eu já falo que Papai Noel... a mãe conta a verdade do Papai Noel. Outra pessoa fala, eu falei sempre a verdade para os meus filhos e nunca cobraram nada. Só que também vem, às vezes, o sentimento de frustração dos pais, igual essa avó que falou que tem 3 netos e não vai dar nada porque está desempregada. Ok, ela não tem saída, mas dentro dela, ela também precisa aceitar, ela precisa lidar com naturalidade com esse sentimento também, Arielle. Como fazer isso? Como conseguir superar essa fase, essa situação? Eu acho assim que o mais importante, na verdade, é como os adultos estão lidando com esse momento e com esses limites. É muito comum a gente escutar, às vezes, que os pais que não tiveram condições na infância irem para uma lógica de não poder deixar nada faltar para os seus filhos. E, às vezes, né, essa é
uma conta, né, que eles vão a qualquer custo criando, que fica muito difícil de sustentar. Agora, entre não poder dar tudo, ou o que os netos pediram, né, e não poder dar nada, talvez tenha um outro caminho aí, né, que a criança, por outro lado, ela é surpreendente na forma como ela cria em cima daquilo que é dado para ela. Então, quer dizer, um balde de massinha de modelar, você dá na mão de uma criança, se ela está inserida ali em valores, né, de amor, em valores assim que vão além do objeto em si, do consumo, ela vai se esbaldar nessa massinha. E às vezes é isso, né? Um dia livre com os netos, dá um passeio, leva para chupar um picolé, faz uma coisa diferente. Nós fomos crianças, a gente sabe, né, que muitas coisas que nos marcam vai muito além ou aquém do valor do objeto em si, mas é sobretudo da presença, da intenção, né, e do carinho. Assim. Ontem eu passei por isso lá em casa, tá? A minha chegou querendo um hamster. Aí eu falei, misericórdia. Eu falei, a gente já tem um cachorro aqui em casa. Eu falei, pensa, todo dia o cachorro faz as necessidades, a gente tem que limpar, tem o cheirinho, tem tudo, né? Assim, então a gente não tem condições de ter 2 animais. Aí quando eu pensei que ela estivesse superando, ela me fazia, mãe, já sei então o que eu quero. Cheio de lágrimas nos olhos, chorando que não ia ter um hamster. Pediu 2, que ela queria gêmeos, bebê reborns. Eu falei, não. Aí fica complicado. Eu falei, minha filha, eu também queria ter um carro, também queria ter uma casa nova, queria um sofá novo. E fica difícil. Eu me encontrei nesse papel de mãe que não encontrava as palavras para explicar, e não é fácil. A gente vê eles chorando, eu falei assim, mas peraí, mamãe também queria tanta coisa e também não pode. Então, eu tentei explicar do meu jeitinho, mas não é fácil, né, Arielle? Não, é uma tarefa, né? Uma tarefa e tanta, mas acho que se a gente começar a ver como uma oportunidade de trabalho, né, que essas crianças entenderem que essa frustração que elas vão vivenciar não vão passar do chão, sabe? Mas que, pelo contrário, a partir daí elas vão poder amadurecer e mais para frente na vida adulta lidarem melhor, sim, com os limites, com as frustrações. E hoje, nesse tempo que a gente vive, isso tem sido muito importante, porque a falta de objetos, a falta do ter, ela está causando o esvaziamento do ser mesmo. Então, a pessoa não sabe quem é se ela não tem. Então, a gente, como pais, tem uma tarefa, talvez como nunca, né, nesse momento, assim como uma oportunidade de educar, né, nesse momento, sem exigir que eles estejam prontos para lidar sorrindo e felizes. Eu acho que tudo bem chorar ou não entender nesse momento, mas, sem dúvida, construindo junto com seus filhos, com os nossos filhos, os limites da nossa casa, né, inserindo. Você pode ter certeza que isso faz muita diferença na forma de lidar, assim. Tem um relato aqui pelo nosso Facebook, a Claudênia Pereira. Beijo, Claudênia! Ela diz o seguinte, boa tarde, Alberta. Minha filha mais nova só queria as Barbies que estavam em lançamento. Eu até dava. Aí um dia ela pediu uma janela Stephanie e eu ensinei a mesma a poupar e comprar. Isso aconteceu. A boneca que ela comprou ficou no canto esquecida, né? Mas, ou seja, é sobre ensinar a poupar, né? Você quer? Mamãe não está te proibindo, mas a gente não tem como comprar hoje, né? Você já conseguiu praticar alguma coisa nesse sentido com os seus filhos? Deles irem poupando, ó, você quer isso, então vou abrir mão disso para lá na frente você conseguir comprar? Já sim. A gente tinha costume muito de lanchar, né? E eu já conversei com meu filho, vão diminuir o lanche para a gente comprar aquilo que você quer. Meu filho, ele gosta, não sei se todos os homens é assim, mas meu filho gosta muito de roupa de marca. E ele gosta muito de Kenny. Aí, às vezes, eu falo bem assim, meu filho, compra esse daqui. Não, mãe, eu quero Kenny, eu quero Kenny. Meu filho, compra esse aqui hoje. Não, eu quero Kenny. Aí, eu conversar com ele para tentar convencer ele que só tem para aquilo. A gente já foi também criança, adolescente, um dia a gente sabe como é que é. Obrigada, gente, pela participação de vocês e acho que as dicas foram muito bem apresentadas.